Tenho certeza que ele se arrependeu. O dia que eu estraguei o date que eu mais queria da faculdade por causa de uma crise. E ainda descobri que ele era meu primo de 15º grau, mas isso não tem nada a ver com a história. Tinha o trote da faculdade, então a gente tinha essa troca com os veteranos e ele era um desses. Só que na época ele ainda namorava, então ele realmente não, dava brecha pra ninguém. Daquele molho não era só eu que ficava ali de olho nele, era metade da faculdade. Até que eu fui para uma festa e descobri que ele estava solteiro, solto. Como uma boa libriana, não podia deixar a oportunidade passar, então eu dei o máximo de mim e funcionou. Sabe quando você pega a pessoa e você nem tá acreditando? Gente, eu tirei foto de manhã pra mandar pras minhas amigas e pra salvar aquele momento pra mim, porque era emblemático. Honestamente, eu achei que nunca mais ia acontecer. A gente ficou no final da festa quase, então já tava amanhecendo, tinha que voltar pra casa e eu achei que aquilo tinha sido apenas um surto da cabeça do lindão. Pelo sim, pelo não, eu dei meu telefone pra ele e fiquei de dedinhos cruzados esperando que ele me mandasse uma mensagem. E ele mandou. Quer vir aqui pra casa? Quero. E assim eu fui ver o filminho lá na casa dele. E a história, na verdade, começa nesse momento, porque eu cheguei na casa dele, ele tinha aberto um vinho pra gente beber. Achei romântico, me dediquei, comecei a beber junto com ele, a gente conversando, até que levantei e fui na geladeira dele e comecei a tirar absolutamente tudo que tinha dentro daquela geladeira. Sem razão, sem motivo, ele não tinha me oferecido nada, eu só levantei e comecei a tirar todo o conteúdo que tinha dentro daquela geladeira e botar do lado da pia. Os comentários dele eu vou deixar no final, porque ele era muito amigo de uma amiga que estudava comigo na mesma turma e ela me contou por cima, porque eu também não quis saber muito. Tava ali tirando as coisas da geladeira, no meio de um momento de pegação que eu tinha levantado para organizar a geladeira dele. E depois eu fui pra cama dele e dormi. A gente não tinha combinado de eu dormir lá, não tinha nada. A gente tinha marcado apenas um date. No dia seguinte, quando acordei do lado dele, fiquei muito feliz. Me deu vontade de tirar foto novamente. Mas eu não sabia o que tinha acontecido. As coisas estavam meio emboladas. Eu achei que tinha sido por causa do vinho. Mas eu puxava da minha memória, eu não sabia se eu tinha transado com ele, como é que tinha sido o final da noite. Então eu fiquei esperando ele acordar pra ver o que ia ser a situação pra eu poder também meter meu pé, né? Ele acordou muito confuso, perguntando se eu tava bem. Eu fiquei tipo, oi? Ótimo, e com você? Acabou que ele não quis me dizer por que ele tava perguntando se eu tava bem ou não. Eu achei que era por causa da ressaca do vinho, que a gente tinha bebido muito. Mas sabia que tinha grande possibilidade também de eu ter tido uma crise, não queria perguntar pra ele, pra ter que explicar ali. Eu peguei meus panos de bunda e fui embora. Esse momento é muito engraçado, porque eu me lembro cada detalhe da casa dele até hoje, deve ter uns 10 anos isso. E eu me lembro de eu olhando pra ver se eu escaneava o que tinha acontecido por ali. Se eu achava as garrafas de vinho pra eu saber quanto vinho eu bebi, pra saber alguma coisa. E a cozinha tava meio zoneada, assim. Tinha algumas coisas em cima da bancada que não faziam sentido, tipo ketchup. Bom, fui embora. Isso foi numa sexta-feira. Quando chegou segunda, a minha amiga me chamou pra conversar. O meu grupo, ele ficava normalmente em um restaurante. E essa menina me chamou pra ir num lugar que ninguém ia. Eu fiquei meio desconfiada, porque eu sabia que ela era amiga dele. Mas nada, falei, às vezes ela quer comer em outro lugar, tudo certo. Quando eu sentei a bunda naquela cadeira, ela veio perguntando o que aconteceu. Saí com o Divo. Foi nesse momento que ela me contou toda a tragédia que foi aquela noite, porque ela falou que ele ficou sem entender o que tinha acontecido, porque a gente estava no meio do papo, eu levantei e fui até a cozinha, ele ficou me perguntando as coisas e eu não respondia. O meu foco era tirar as coisas da geladeira dele. E que em algum momento ele começou a ficar meio estressado, assim, de falar, cara, o que você tá fazendo? E eu não respondia, até que eu virei, olhei pra cara dele e fui dormir, sem responder. Eu não falei uma palavra com ele. E dormi, ele tentou me acordar, eu não acordei. Eu simplesmente dormi e no dia seguinte eu acordei e fui embora. Com muita pressa, sem explicar nada pra ele, que ele ficou muito confuso. Ai, cada humilhação. Realmente não sabia se eu pegava, depois que ela me contou isso, se eu pegava e chamava ele pra conversar e falava alguma coisa, se eu entendia que nunca mais ia acontecer nada com o boy e deixava pra lá pra não ter que me expor. Até que eu chamei ele pra conversar, expliquei pra ele que eu tenho crises, né? Essa crise foi totalmente incomum pra mim, porque eu tenho crise generalizada. Na época eu já tinha tido algumas crises focais,
E eu acho que foi uma crise porque, assim, de fato, eu não estava bêbada o suficiente pra poder não responder o garoto e tirar as coisas, assim. Mas eu tive um hiperfoco em arrumar a geladeira. Não é nem arrumar, é em desarrumar. Não sei o que eu quis fazer, gente. Assim, é inexplicável. Acabou que a gente, de fato, nunca mais ficou. Acho que ele pegou um pouco de trauminha. Mas, depois disso tudo, ainda descobri que ele era meu primo. Oi, primo. E foi assim que eu destruí o date